Fala pessoal, seguinte, assiste o vídeo de hoje até o final. Eu vou falar sobre as 3 etapas para aprender natação, aprender a nadar. Você que está aí esperando aí um empurrãozinho, uma informação ideal para tomar coragem e vir para a natação, eu vou explicar quais são as 3 etapas para aprender a nadar. E no final ainda vou falar de uma coisa, de uma palavra que eu aposto que 90% de vocês nunca escutaram. Fala, aspirante nadador! Então, muita gente quer aprender a nadar, quer praticar natação, quer procurar uma academia e acaba tendo aquelas dúvidas, aquelas dificuldades, pensando assim, mas se, enchendo de empecilhos. Hoje nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre as 3 etapas para aprender a nadar, para simplificar esse processo para vocês começarem a levar mais a sério essa situação de vou aprender a nadar, vou buscar um lugar bacana para aprender a nadar. Basicamente, são 3 etapas para você aprender a nadar. Primeira etapa, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Henrique Hinning, sou professor de natação. Se você está chegando aqui agora, é a primeira vez que você está me vendo, já aproveita, deixa um like, ativa o sininho e deixa um comentário no final do vídeo para me ajudar a ajudar vocês a dar uma noção de como a natação é simples, é trabalhosa, mas é simples, é fácil de aprender a nadar. E você que já é inscrito e assiste o canal, por favor, compartilhe, divulgue, ajude o YouTube a me ajudar a divulgar mais o canal. Bora! Etapas para aprender a nadar. Existem 3 etapas básicas. Controle, que seria a fase da aquisição do padrão motor, de você aprender o movimento, de você dominar as partes e o todo do nado. Essa primeira fase, a fase de controle, é uma fase mais voltada para a questão de aprendizado mesmo, mais para a questão cognitiva do ato de nadar, de você entender o movimento, de ensinar o corpo como é que tem que ser esse movimento, porque acontece muito das pessoas chegarem com a convicção de nadar, e muita gente chega já sabendo nadar. O que é saber nadar? Sair do ponto A para o ponto B. Bastante gente já chega assim, sabendo fazer, sair do ponto A para o ponto B. Mas praticar natação, você ter uma metodologia de maneira sistemática, um conjunto de informações, esse processo às vezes leva mais tempo e você tem que rever muita coisa que você já acreditava que sabia. Então, a parte do controle é a parte mais voltada para a mecânica e a aquisição da habilidade, onde você vai aprender a controlar as partes e o todo do movimento. Essa fase de controle, ela é fundamental e exige muito da capacidade de aprendizado. Aí que, na realidade, é onde eu acho que varia mais de pessoa para pessoa. Como é que a pessoa entende e executa a movimentação. É esse fator onde as pessoas mais se diferem, como é que elas entendem. Porque muitas pessoas são zeradas, não têm ideia ou padrão mental adquirido nenhum. E tem pessoas que têm uma noção muito clara do que elas sabem fazer e a gente tem que ensinar essa pessoa a desver o que ela já viu. E isso, às vezes, dá bastante trabalho, porque depois que um ato motor está consolidado no acervo do cérebro, pode dar um pouco mais de trabalho para desver. Beleza? Então,
controle é a primeira etapa. A segunda etapa para aprender a nadar, gente, é a questão da consistência. O que é a consistência? Você teve ali a fase do controle, que é onde você adquiriu a informação, adquiriu o padrão, adquiriu a ideia do gesto motor. A consistência é a execução desse gesto motor de maneira que esse gesto motor ele vai ser executado de tal maneira que ele vai ser sempre igual, sempre no mesmo ritmo, sempre da mesma forma, sempre do mesmo jeito. Isso é dar consistência para o gesto motor. Então, a primeira parte tinha a ver com a aquisição da mecânica e tinha muito a ver com a parte de aprendizado do nado, do que é o nado em si, o nadar em si. Consistência, ela fica no meio do caminho entre a parte de aprendizado e a parte de ser capaz de realizar. O que é esse capaz de realizar? É você ter as adaptações necessárias para você aumentar o tempo que você vai executar o movimento, você aumentar a tua capacidade neurológica, até de ligações nervosas nos músculos para executar a movimentação. Porque assim, eu já falei, eu falo sempre para os meus alunos, muitas movimentações que a gente vai fazer durante a aula de natação, o corpo simplesmente não sabe fazer. O cérebro tem que aprender. Então, na fase da consistência, muitas vezes surge um processo de desgaste mental muito grande, muito maior que o físico. Primeiro porque o físico é muito limitado. As adaptações fisiológicas bioquímicas, elas estão acontecendo durante o processo e elas têm um tempo para acontecer. Então, muitas vezes a tua exigência mental de estar ali se esforçando, se concentrando, gera um desgaste na cabeça mesmo. Você fica exausto psicologicamente. E é uma coisa bem legal, porque é diferente do que as pessoas imaginam. Certo? Terceira etapa. Terceira etapa é a parte do condicionamento. Condicionamento, sim, você vai ter as modificações, toda a parte fisiológica, toda a parte de bioquímica que vão proporcionar que você chegue num ponto que você vai executar esse conjunto de movimentos que você está aprendendo. Vai ter todas as alterações nas células para processar a energia. Vai ter um aumento de glóbulos vermelhos para fazer o transporte do oxigênio. Vai aumentar a quantidade e o calibre dos vasos sanguíneos para fazer a distribuição de oxigênio. A difusão no pulmão vai aumentar. A passagem do ar do pulmão para dentro das células vai aumentar. Uma série de fatores que estão na fase de condicionamento. Então, vocês entendem o que eu preciso que vocês entendam? Que existem camadas, controle, consistência e condicionamento. E que essas camadas elas se entrelaçam. Tudo vai acontecer durante o tempo todo. E tem um nome para isso. Esse entrelaçamento, esse ato de acontecer tudo ao mesmo tempo. E essa é a palavra que eu falei no começo do vídeo, que eu tenho certeza que 90% de vocês não conhecem. Se chama simorfose. E eu conheci essa palavra lendo esse livro aqui, ó.
Natação, Manual de Medicina e Ciência do Esporte. Livro muito bom. Você acha na Amazon, tá? Eu vou deixar o link para você que tiver interesse, for estudante de educação física, professor de educação física, não conhece livro, ele fala sobre a simorfose. Fala sobre a simorfose, entre outras coisas. O livro tem 8 capítulos, é um livro sobre natação, tem a chancela do COI, da FINA. Eu vou deixar o link para você comprar o livro na Amazon. E se você não é associado da Amazon, eu vou deixar um link para você fazer o uso durante 30 dias grátis, para você conhecer. Além de frete grátis, milhares de ofertas, tem streaming, tem uma série de vantagens que é muito bacana. Bora lá. Por que é importante que vocês entendam esse conceito simorfose? Simorfose é um conceito que fala que nenhuma grande mudança num organismo vivo, acontece de maneira isolada. Toda grande mudança exige um processo de pequenas mudanças, uma sequência de pequenas mudanças. Nenhuma mudança acontece de forma isolada. E por que isso é importante? Porque muita gente, eu já disse, muita gente chega na piscina e fala assim: eu preciso aprender a respirar. E não dá. Respirar é consequência de um ato motor bem executado. Esse conceito da mudança é muito legal porque deixa claro que é impossível você fazer tudo de uma vez só. Não dá para aprender a respirar em 2 aulas. Certo? Não esquece. Link para utilizar a Amazon, 30 dias grátis na descrição, e o link para comprar o livro também. Então você que está ali estressado, que já tentou fazer aula de natação e achou que não conseguiu porque não aprendeu a respirar e tal, talvez você não tenha dado tempo suficiente para ter todas as adaptações necessárias para poder executar uma respiração com a qualidade necessária. Isso é um processo. Aprender a nadar, praticar natação, é um processo que tem várias fases, várias camadas entrelaçadas, que você vai acrescentando camadas no decorrer do caminho, certo? Então, se você está procurando um lugar para fazer atividade física, quer fazer atividade física, e no rol dessas atividades físicas está a natação, mas está cheio de si, porquê, entretanto, espero ter ajudado você a tomar uma decisão, escolher pela natação, que você só tem a ganhar. Gostou do vídeo? Ativa o sininho, compartilha, deixa um comentário, que vai que numa dessa eu consigo... Eu leio os comentários, respondo alguns. Deixa lá um comentário, vai que eu respondo você, a gente tem uma conversa. Talvez até você pode deixar alguma coisa que seja pauta para um vídeo aqui. Beleza?